Olá, camaradas! Estamos já no finalzinho da série de vídeos do nosso pequeno dicionário crítico Cultura Viva e Integração Latino-Americana. Ao longo dos 18 vídeos precedentes, muitos temas foram tratados. Alguns mais complexos, alguns um pouco menos. Todos, no entanto, desenvolvidos com muito rigor, comprometimento político-militante e desejo de contribuir com a construção de um movimento relevante, dedicado às lutas das pessoas empobrecidas e subalternizadas. Feitos esses brevíssimos comentários, vamos ao tema de hoje, que, por sinal, é o tema da Teia Nacional dos Pontos de Cultura, que se realizará em maio de 2026. Falamos sobre justiça climática. Mas antes de nos dedicarmos ao tema, faremos apenas uma recordação teórico-metodológica que nos acompanhou em todo esse processo. Podemos expressá-la pela frase "tudo está conectado". Em termos marxistas, diríamos: a sociedade burguesa capitalista se configura como uma totalidade, uma síntese de múltiplas determinações espaciais, históricas, políticas, econômicas e culturais. Por isso, nada é alheio à cultura. Se as condições materiais de existência são a base para a produção e reprodução cultural, e se a cultura está em relação dialética com as referidas condições materiais, podemos afirmar que a cultura pode se constituir como um vetor de atrito, de tensionamento, de revolução. Por isso, a cultura não é alheia a nada. Voltando ao nosso tema, perguntamos: a justiça climática não é uma resposta à crise climática? Sendo a resposta sim, como imaginamos que seja, outra pergunta pertinente salta à nossa consciência. A crise climática não seria um sintoma, a materialização no corpo do planeta, da ação de um agente etiológico de um patógeno, ou seja, o causador do sintoma? Sendo novamente a resposta afirmativa, seguimos com o inquérito. Qual é esse agente etiológico, afinal? A resposta mais genérica que ouvimos é que esse agente é a ação humana agressiva, predatória e violenta contra a natureza. Bom, poderíamos aqui nos dar por satisfeitos. Mudemos, então, a qualidade e a quantidade dessa ação humana por meio de ações educativas, produções culturais ou pactos internacionais para agredir menos nosso planeta e podermos superar a crise. Assim, dormiremos tranquilos o sono dos justos. Contudo, aprofundando mais um pouco a investigação, a gente percebe que essa ação humana destruidora não é aleatória, ela é intencional. Ela é orientada, ela é estrutural, ela é a condição exatamente para a manutenção das desigualdades, das injustiças e violências contra gente, contra bicho, contra plantas, contra tudo que vive. E voilá, descobrimos o real agente etiológico da inflamação, da febre planetária. O modo de produção capitalista e a sua busca incessante por lucro, por acumulação de capital, resulta não apenas numa profunda desigualdade socioeconômica, mas agora, de modo evidente, na potencial destruição do planeta. Vivemos num sistema que ignora os limites físicos da Terra, tratando tudo que está sobre e sob o seu solo como meros recursos naturais para a produção de mercadorias. E todos e todas nós sabemos o destino de corpos superexplorados, não sabemos? Marx, em O Capital, ainda no século XIX, quando discutia o conceito de metabolismo, já nos advertia sobre como a agricultura capitalista e a urbanização industrial interromperam o ciclo de nutrientes, explorando o solo sem devolver os seus nutrientes essenciais. Ecossocialistas, relendo Marx, desenvolveram o conceito de ruptura metabólica como a desconexão irremediável entre os processos naturais e os sistemas de produção humanos no modo de produção capitalista. É necessário afirmar ainda que os países e as populações mais afetadas pela crise climática são as mesmas exploradas desde o surgimento do capitalismo, países do chamado Sul Global, populações originárias tradicionais e todas aquelas empobrecidas pelo sistema. Diante desse cenário sombrio, as soluções apontadas e os modos como estas têm sido operadas são uma aberração ética, política, teórica e prática. Referimos-nos a coisas como créditos de carbono, mercado de carbono, compensações ambientais e capitalismo verde, que garantem aos mais ricos a prerrogativa de continuarem degradando a natureza e explorando os países e populações já mencionadas. Nesse contexto, podemos afirmar que os discursos que falam sobre justiça climática, cidadania ambiental ou governança climática, sem relacioná-las diretamente ao modo de produção capitalista e à necessidade de superá-lo, são uma farsa. Eles atuam como um véu ou cortina de fumaça para ocultar o capitalismo como grande protagonista da agonia pela qual nossa casa comum passa. Após essas sintéticas reflexões, afirmamos que o coletivo dos pontos de cultura, aqueles que estão integrados em redes ou movimentos cultura viva comunitária,
não apenas precisam discutir e produzir proficuamente sobre esse tema, mas como têm o dever ético-político de fazê-lo. Para além de quaisquer temas e ações específicas dos pontos de cultura, o mínimo que se pode esperar destes é o engajamento em todas as lutas, em todas as frentes, que atuam para a construção de um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, como nos dizia a camarada Rosa Luxemburgo. Abraços revolucionários, camaradas, e até a próxima!